Amado seja por toda parte o Sacratíssimo Coração de Jesus, eternamente. Meu irmão e minha irmã, vamos refletir hoje um pouco na aula de Cristologia sobre o Evangelho de São Mateus. Nós vimos na aula passada que todos os evangelistas, eles buscam entender Jesus e anunciar Jesus. Mas cada um à sua maneira, como entende Jesus Cristo. E também conforme a realidade da comunidade que eles precisam para anunciar o Evangelho. Então é nesse sentido que nós vamos entender agora como Mateus, ou a comunidade de São Mateus, compreendeu o próprio Jesus, que depois se tornou o Cristo. Por isso vamos olhar esta maneira de entender a Cristologia a partir do Evangelho de São Mateus. Marcos, que nós vimos na aula passada, ele vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. Esta era a prova que ele queria colocar. Hoje no Evangelho de São Mateus, nós vamos entender que Mateus olha Jesus como o Messias. O Evangelho de Mateus foi escrito para uma comunidade específica, com um objetivo muito claro, dizer que Jesus é o Messias, aquele que vem para cumprir aquilo que o Antigo Testamento tinha predito. Então, vem em Jesus para realizar aquilo que o Antigo Testamento tinha dito. E além disso, é uma carta dirigida em primeiro lugar para os judeus. E os judeus conheciam bem o Antigo Testamento. E a partir disso, nós vamos compreendendo que Jesus é o Messias esperado pelo seu povo, que vem cumprir aquilo que o Antigo Testamento dizia. Mas quem era esse tal Mateus? Alguns atribuem a Levi, que na tradição cristã era um discípulo de Jesus. A autoria do Evangelho que leva seu nome, ele figurava entre os discípulos de Cristo. Então, em Mateus 10, Marcos 3, Lucas 6, Atos 1, nós encontramos esta indicação, cujo nome é associado a um certo Levi, que era cobrador de impostos, que era da descendência da tribo também dos levitas, e tinha por profissão coletar impostos para Roma, que nós também já explicamos sobre isso. Então Jesus escolhe ali um pecador público para ser seu discípulo e para levar o Evangelho. É importante observarmos que a comunidade de São Mateus, ela precisa ter uma prova muito forte para crer. Então, por isso, Mateus, que conhecia bem o Antigo Testamento, vai citar diversas vezes, ou constantemente, dizendo assim: este Jesus que está realizando este milagre, estas ações, é aquele que foi predito pelo profeta Isaías, por outros profetas, e que nele vem se concluir, vem se formalizar tudo aquilo que estava sendo dito no Antigo Testamento. Mateus, como escreve para a comunidade dos judeus, ele toma muito cuidado quando usa certas expressões. Por exemplo, nós não vamos encontrar no Evangelho de Mateus o termo Reino de Deus, porque os judeus não usavam o nome de Deus. Eles utilizavam, quando estava escrito lá na Bíblia, Yahvé, eles diziam Adonai, Senhor.
justamente pelo respeito que tinha, ou que tem ainda, com o nome de Deus. E Mateus, então, vai utilizar, ao invés de reino de Deus, vai utilizar o reino dos céus, justamente por este respeito à comunidade judaica e pela forma de expressar. Por exemplo, no Pai Nosso, Lucas vai dizer: Pai, santificado seja o teu nome. Mas para a comunidade judaica, Pai, olhando para Deus, seria bastante íntimo, bastante pesado nesse sentido. Então, o que Mateus faz? Usa Pai, porque Jesus utilizou o Abá. Pai, mas vai dizer nosso que estás nos céus, para dizer que Deus está lá, um pouco mais distante, lá nos céus, mas de lá também olha por nós. Então, são métodos ou meios que os evangelistas utilizam para quê? Para atingir a comunidade sem ofender a comunidade, conforme a realidade que cada um vive. Foi escrito, então, esse evangelho, provavelmente, nos anos posteriores à destruição do Templo de Jerusalém, por volta dos anos 70 depois de Cristo, quando Tito era governador da província e Vespasiano imperador. Para escrever este evangelho, Mateus utilizou três fontes interessantes. A primeira fonte é uma história de base comum a todos os cristãos, conhecida nos primeiros séculos. Todos os cristãos sabiam esta realidade, era uma questão comum que todo mundo guardava. Vamos lembrar que Mateus escreve também para essa terceira geração, para aqueles que não conheceram Jesus Cristo. A primeira que viveu com Jesus, a segunda que conheceu um pouco Jesus, ou conheceu até aqueles que conviveram com Jesus, e aí a terceira geração. E ele utiliza, então, em primeiro lugar, uma base comum, que todos os cristãos sabiam sobre Jesus Cristo. Em segundo lugar, ele utiliza uma fonte nomeada na literatura bíblica como fonte Q. Talvez aquela fonte Kelly, que era também guardada ou conhecida, que ficava nas cavernas, que foi encontrada e que falava sobre Jesus. E a terceira fonte é a sua experiência pessoal do ressuscitado, vivida pelo próprio autor que fez essa experiência de Jesus Cristo. Alguns vão perguntar, mas foi Mateus mesmo que escreveu o Evangelho de São Mateus? Bem, nós não temos muita prova disso, mas nós sabemos que se não foi Mateus que escreveu, foi alguém muito ligado a Mateus que deu o nome. Eu sempre explico mais ou menos assim. Algumas comunidades a gente vai dizer assim, em vez de dizer, vamos lá na paróquia tal, a gente fala assim, vamos lá na igreja do padre tal. Né? A igreja não é do padre tal, mas é a paróquia tal. Então a gente utiliza isso também. Em alguns textos tão profundos que se utiliza o nome da pessoa que é mais importante naquele momento na comunidade. Então por isso nós podemos dizer que este é o Evangelho de São Mateus. Existe então, nos aspectos cristológicos deste Evangelho, nós vamos encontrar que Jesus é o Messias prometido. É a síntese do Evangelho de Mateus, que busca argumentar, persuadir, provar aos judeus que Jesus Cristo é o Messias prometido. Serve-se por isso de uma argumentação cheia de expressões do Antigo Testamento, para mostrar como Jesus cumpriu as palavras dos profetas
e dos livros sagrados da Escritura. Assim, o Cristo no Evangelho de Mateus é apresentado como Messias esperado e o Filho de Deus. Já disse a vocês que o Evangelho de São Mateus foi escrito para a comunidade judaica, para os judeus. Quem eram esses judeus? Eram aqueles que estavam desolados com a destruição do Templo de Jerusalém. E também aqueles judeus convertidos ao cristianismo, para que não desanimassem da sua fé. É importante observar que no início do cristianismo, os judeus que se foram convertendo ao cristianismo, eles não tinham muita noção de que estavam numa nova religião. Eles ainda se reuniam nas sinagogas e lá iam refletindo e tal, seguindo um amor muito grande a Jesus Cristo. E Mateus vai escrever dizendo dessas diferenças. Por exemplo, ele vai pegar os textos onde Jesus vai falar sobre a lei, ou Jesus vai falar sobre a questão do farisaísmo. Você faça o que eles dizem, mas não faça o que eles fazem. Isso é uma forma de ir entendendo que o cristianismo estava, de fato, aparecendo e que seria um novo jeito de conceber a Deus e de conceber o discipulado, então, de Deus. Eu disse a vocês também que Mateus sempre reconhece Jesus Cristo, o Messias esperado pelo seu povo, e aquele que veio para restaurar um novo tempo, um tempo de justiça, o tempo do reino dos céus. É importante observar que se Mateus era um cobrador de impostos, ele foi acolhido por Cristo como discípulo. Ele fez a experiência de ser perdoado por Cristo, de ser amado por Cristo. Ele quer ensinar a toda a comunidade que a salvação não vem pela lei, mas vem pela graça, vem pela misericórdia de Deus. Não é tanto o que eu faço que me salva. O que me salva é a graça e a misericórdia de Deus que se antecede àquilo que eu faço. Por isso, Mateus é também, podemos dizer, o Evangelho da graça de Deus. Então, olhando o Evangelho de Mateus, vamos compreender que Jesus é o Redentor. É aquele que vai trazer para o povo uma nova humanidade. É o novo Israel. Por isso, Mateus vai guiar-se por um universalismo da salvação. A salvação, sim, vem dos judeus, mas ela não fica nos judeus. A salvação se espalha para todos. Por exemplo, nós vamos encontrar só no Evangelho de São Mateus que vieram os magos do Oriente para visitar Jesus, mostrando que a salvação não é para aquele povo apenas, passa por aquele povo, mas a salvação vem para todos os povos. E ele insere a sua cristologia na profundidade de uma reflexão eclesiológica mais ampla, para poder afirmar Jesus como Redentor do novo Israel e da humanidade. Se em Marcos, que é o primeiro evangelho que nós já vimos na aula passada, Jesus aparece, o evangelho tenta falar exclusivamente sobre uma cristologia, dizer quem é Jesus. No Evangelho de Mateus, nós passamos de uma cristologia para uma eclesiologia, isto é,
Mateus quer ajudar a comunidade a compreender que Cristo veio e que agora a comunidade continua esta missão de Jesus. Se Marcos só era cristológico, Mateus é também eclesiológico. Este se caracteriza, primeiro, pelo modo de pensar judaico, fala para os cristãos palestinenses. Depois, Mateus se caracteriza pelo universalismo. Eu falei, não é só os judeus que vão se salvar, mas toda a humanidade. E em terceiro, pela ideia eclesial sobre o novo Israel. Portanto, a cristologia de Mateus já vem dentro de um quadro eclesiológico mais amplo e elaborado. Nós vamos entender, por exemplo, que no capítulo 18 de São Mateus, por exemplo, é que nós vamos encontrar pela primeira vez o termo igreja. Antes eram chamados de Kyrios. Isso é muito bonito, porque a comunidade era chamada a comunidade do Senhor ressuscitado, ou comunidade reunida com o Senhor ressuscitado. Isso é bonito em nossas celebrações. Quando a gente vai à missa, a gente não vai apenas para rezar. Isso é um aspecto. A gente vai para se encontrar com o Cristo ressuscitado. Ou somos a comunidade do Senhor ressuscitado. Então, quando você for à missa, alguém perguntar, onde você estava? Você pode dizer, eu estava reunido na comunidade do Senhor ressuscitado. E Mateus começa então a se entender que o Senhor ressuscitado forma uma comunidade. E esta comunidade é a igreja. Assim nós vamos compreendendo também que Mateus quer dizer que o novo Israel, o novo povo de Deus, é a igreja de Jesus Cristo. Ou o verdadeiro povo de Deus é a igreja de Jesus Cristo. Nós começamos o Evangelho de São Mateus a partir da genealogia. Nesse sentido que observa-se, por exemplo, o Evangelho da infância pelo simbolismo dos números. Mateus trabalha muito com essa mentalidade dos números, conhecida já por aquele povo. Por exemplo, na genealogia nós encontramos lá a geração de Jesus, partindo então do rei Davi, lá da descendência de Abraão, nós encontramos então 3 vezes 14 gerações. E é bonito isso, porque nós compreendemos que ele quer dizer que nesta geração tinha lá mais do que a perfeição. 7 seria o número perfeito. 7, 14 é 2 vezes 7, e 3 vezes 14 seria a maior das perfeições para chegar, sendo purificada toda essa história, para chegar na pessoa de Jesus Cristo. Talvez esses números não digam muito para nós, mas para o povo daquele tempo dizia muito, e eles conseguiam entender um pouco isso. Por isso, podemos entender também que Mateus já tem uma eclesiologia um tanto quanto mais elaborada. E assim é o novo povo de Israel. Uma outra coisa interessante é que Mateus utiliza muito o termo Senhor, que é Kyrios, para dizer que Jesus é o mestre, capaz de iluminar, julgar e tornar leve o nosso jugo e o jugo dos seus discípulos e da igreja. Um outro ponto interessante de Mateus, e esse vale bem vocês observarem e guardarem no coração, é a presença de Cristo. Ele é
o Emanuel, segundo o Evangelho de São Mateus. Ele é o Deus conosco. E constantemente nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus, qual como um refrão, eu estarei convosco. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E depois, lá no finalzinho, quando Jesus, já ressuscitado, envia os discípulos para a missão, vai dizer, eu estarei convosco até o final dos tempos. Então, esse estar conosco, Jesus sendo prometido, o Emanuel, Jesus que não nos abandona quando nos reunimos para rezar, Jesus que também na Eucaristia está conosco, é a sua presença como ressuscitado. É a presença de Cristo no meio de nós. Por isso nós podemos também observar a beleza do Evangelho de Mateus, que ele vai numa cristologia que nos leva a entender uma eclesiologia. Começamos a viver com Cristo e a comunidade se torna a presença de Cristo no meio da história, no meio da humanidade. E Cristo está conosco. E você é presença também do Cristo no mundo onde você pode viver. Esses judeus cristãos vão interpretar um pouco, vamos entender. De um lado, o texto costuma nos ajudar a entender, primeiro, fortalecer a fé, esclarecendo como em Jesus se realizam efetivamente todas as promessas. Então, em Jesus se cumprem as promessas. Segundo, apresentar argumentos que ajudem aquela comunidade a enfrentar o confronto com o judaísmo contemporâneo, explicando a relação entre o antigo Israel e a Igreja de Cristo. Então, Mateus tem essa missão de ajudar os judeus a darem um passo, ou a fazerem essa passagem do judaísmo para o cristianismo. Por quê? Porque os discípulos de Cristo são verdadeiramente o novo Israel. E Jesus é verdadeiramente o filho de Davi, que vem cumprir, então, a todas as gerações. Jesus também, para o Evangelho de Mateus, é o Cristo. Se lembra da definição que fizemos logo no início da primeira aula? Jesus é aquele que foi, é o histórico. O Cristo é aquele que é o ressuscitado. Então, Jesus é o Cristo, aquele que realiza e supera todas as promessas feitas ao antigo Israel, porque nele está presente uma novidade radical, a vinda de Deus imprevisível e insuperável. E é interessante, se vocês pegarem o Evangelho de São Mateus, olharem bem o Evangelho, ele acontece em 5 livros. 5 livros. Nesses 5 livros é praticamente um resumo ou uma identificação com a Torá, que é, logo no início, vamos encontrar lá o Pentateuco, para entendermos um pouco sobre isso. Então, Mateus faz de tudo para mostrar aos judeus, ou à religião judaica, que de fato Jesus veio para salvar toda a humanidade e cumprir a lei do Antigo Testamento. Jesus é então o novo e definitivo mestre da lei. Há sempre em Mateus um embate entre os mestres da lei e Jesus.
Ao mesmo tempo, ele é aquele que veio cumprir toda a lei e praticar toda a justiça. E aqui no termo justiça, eu acho bonito que Mateus olha Jesus como aquele que vem realizar a justiça do reino de Deus, que ele chama de reino dos céus. Mas nós vamos compreender, sobretudo, que quando ele quer fazer um elogio muito grande a alguém, ele vai dizer, ele era justo. Então, esse elogio é feito também a São José. Talvez o maior elogio que Mateus poderia fazer a São José era dizer isso. Ele era um homem justo. Portanto, esta é um pouco a orientação que nós temos. Jesus é o Messias, o esperado de Deus. Ele é o fundamento do povo de Israel, o mestre da justiça e o hermeneuta da lei, o intérprete da lei e dos mandamentos. E assim nós terminamos a reflexão sobre o Evangelho de São Mateus, para que nós possamos também rezar esse texto. Que fique no coração, no seu coração, esta ideia tão bonita. Ele está no meio de nós. E é isso que também nós rezamos em todas as Eucaristias. Quando o Padre diz, o Senhor esteja convosco, a gente responde, Ele está no meio de nós. Quem está no meio de nós? O Cristo ressuscitado. É Ele que está presente no meio de nós. Nesses momentos difíceis da nossa vida, que a gente sinta, que a gente experimente, que a gente reze, que Ele está no meio de nós. Está sim lá na catedral, está na nossa matriz, está na Eucaristia, mas está também no meio de nós, em nossa casa, quando nos reunimos, 2 ou mais, em oração. Ele está no meio de nós. E que o Senhor vos abençoe, Ele que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.